poucas entrevistas em toda a sua extensa carreira. 5 perguntas. 5 perguntas. Então agora você se vira. Você é bom jornalista? 5 perguntas. O mais influente comunicador do Brasil. Ninguém se compara ao Silvio Santos. O Silvio é impressionante. Eu acho que ele está num lugar inacessível para todos nós. Então, eu acho que o fato de... O brasileiro da comunicação no Guinness Book. Vitórias eu devo à comunicação. E às vezes eu sou convidado para ir numa escola ou para ir num clube para falar de comunicação. E eu não aceito o convite porque eu não sei o que é comunicação. Eu não posso explicar o que é comunicação. Não é preciso dizer que os imitadores do Brasil, todos, ou começaram com ele, ou já imitaram ele. Aí, a imitação, a primeira, assim, foi, sabe, tipo, vou pegar, foi o Silvio Santos. Eu acho que, de modo geral, o Silvio Santos aí é a base de todo mundo. É a porta de entrada para qualquer imitador. Ai, mas, oi. Tem que imitar. Mas eu também, oi. Não, Vai vir pra cá você, oi. E agora ele fica assim, ó. Aqui, ó. Foi bonzinha. É isso aí. Inclinado. Pra cacete. O rei da comunicação. E vocês vão ver então o que aconteceu ontem, quando eu terminei o meu programa aqui no SBT e quando eu saí do meu camarim. Vamos ver. Se posiciona aí. Calma! Thiago, não vai lá. Dá pra organizar essa população daqui? Ué, candidato? Peraí. Calma. Sabem que eu também sou animador de auditório, né? E aqui eu tenho um auditório de repórteres. Isso. Puxa, mas eu nunca vi tanta gente, hein? Pode fotografar à vontade. O senhor vai sair candidato a presidente? Se você tiver calma, se você... Você de onde é? TV Manchete. TV Manchete. Ah, bom, a TV Manchete está com repórter. É nervoso, hein? Bem, mas não está só a TV Manchete aqui. Quem está mais? Você de onde é? Bandeirantes, olha, se vocês continuarem se empurrando, vocês vão se machucar e não vão permitir que eu fale. Ou vocês relaxam, eu não vou sair fugido daqui, ou vocês relaxem e nós conversaremos. Preferem, é? Não, os meus seguranças não, pelo contrário, meus seguranças pode deixar, deixa o pessoal, pode ficar à vontade, à vontade, à vontade. Pode deixar, pode soltar todo mundo. Não, mas também vai dizer que eles soltam, aí fico eu empresário. Não, vamos fazer uma coisa. Você sai. Pode deixar. Eu me dou bem com eles. São todos meus colegas. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vai. Ô, Madalena, também tá tarefa. Posso falar? Uma notícia que mais chamou a minha atenção nos jornais, que eu tô levando esse monte de jornais pra minha casa. Ô, Ademar, me dá meu óculos aí. A minha lente aí, ô, José. Notícia que mais chamou a minha atenção, que eu desconhecia, foi essa que o Jornal da Tarde publicou. Preferido do eleitorado sem ser candidato. Então a notícia diz o seguinte: mesmo sem ser candidato, Silvio Santos detém 34% das intenções de voto do eleitorado nas manifestações espontâneas em nossas últimas pesquisas. A revelação foi feita anteontem a empresários pelo diretor do Instituto Gallup, Carlos Mateus, e pode ter um peso determinante na decisão do dono do SBT de substituir Aureliano Chaves. Muito bem. Isso eu não sabia, que até hoje eu estava com 34% das intenções de voto numa pesquisa espontânea, perguntando em quem você votaria para presidente da República. Agora, o que aconteceu é o que vocês vão saber. Da venda de rua a empresário multimilionário. Um pouco da história deste que influenciou gerações. Silvio Santos, de verdade. Quem ele é? O nome da atriz é Ruth Ronce. Todo mundo sabia que era Ruth Ronce, mais no auditório. Agora, olha lá, mais um aviãozinho. Agora, lá daquele canto, mais um aviãozinho para o auditório. O SBT não me paga absolutamente nada. Eu ganhava 300 mil reais do Baú da Felicidade para fazer o programa do Baú. O Baú fechou, não me pagaram mais nada. Silvio Santos nasceu Cenoura Bravanel no dia 12 de dezembro de 1930, quando o mais velho de uma prole de 6 filhos veio ao mundo. Seus pais moravam em uma casa de classe média na Lapa, bairro próximo ao centro do Rio de Janeiro. A casa não existe mais,
mas ficava entre a Avenida Henrique Valadares e Rua do Senado, na Travessa BenTV. Mais tarde, se mudaram para a Rua Gomes Freire. Ao contrário do que se costumava ouvir, a família não era pobre. Todos os irmãos estudaram, e Silvio Santos chegou a se formar como técnico em contabilidade. Um pouco antes de começar a trabalhar, Silvio passou sim por uma situação que o fez acelerar a vontade de ganhar a vida e seu próprio sustento e não depender mais dos pais. Seu pai, imigrante grego Alberto Abravanel, acabara de perder no jogo a loja de artigos para turistas que mantinha na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Antes disso, a família Abravanel vivia bem para os padrões de classe média. A mãe de Silvio, Rebeca Caro, era dona de casa. Silvio teve 5 irmãos: Beatriz, Perla, Sara, Leon, chamado de Léo, e Henrique, o caçula. O mais ligado a ele era Léo, companheiro inseparável das brincadeiras e do principal divertimento, tentar entrar de graça nos cinemas do Rio de Janeiro. No livro A Fantástica História de Silvio Santos, a obra mais completa sobre a trajetória de Cenoura Abravanel, publicada até os dias atuais, do jornalista e assessor de imprensa de Silvio Santos por 25 anos, Arlindo Silva, o apresentador, conta com bom humor como eram as aventuras de burlar a lei. Um dia passou lá o Rapa, sabe o que é o Rapa? Aqui em São Paulo chama-se Rapa, e no Rio aí também. Rapa é o pessoal, é o fiscal da prefeitura que prende camelô. Chama-se Rapa, porque ele rapa tudo, leva tudo embora. Tá? E o Silvio já era conhecido lá desse pessoal de fiscalização. E um dia o próprio chefe do Rapa, chamava-se Dr. Meira Lima, né? Meira Lima, ele prendeu o Silvio Santos, porque ele estava lá bebendo. Mas ele conhecia o Silvio, sabia que ele era estudante, sabia que ele tinha uma família, entendeu? Sabia que era um rapaz correto, não tinha prisão, não tinha tido prisão nenhuma. Então o que ele fez? Ele mandou o Silvio, encaminhou o Silvio para a Rádio Guanabara do Rio de Janeiro, cujo dono era amigo dele, Dr. Mira Matos, e para ver se o Silvio podia ser aproveitado lá como locutor, porque ele achava que o Silvio tinha uma voz muito boa, muito forte. A voz dele era muito conhecida ali na rua, né? Então, e o Silvio deu sorte, porque a vida dele é sempre pontilhada por muita sorte, né? Então ele deu sorte porque foi, naquela ocasião, estava se realizando lá na Rádio Guanabara um concurso de locutor comercial. Então ele entrou e fez o concurso, participou do concurso e tirou o primeiro lugar. Sendo que, por uma coincidência, também estavam participando desse concurso candidatos que depois se tornaram famosos também, como Chico Anísio, Zé Vasconcelos. A origem judaica da família Abravanel remonta a milhares de anos depois da destruição de Jerusalém pelos romanos. Ainda no primeiro século da era cristã, milhares de judeus migraram para a Península Ibérica, a região onde hoje está a Espanha e Portugal, fugindo da perseguição. Foram em busca de paz e refizeram suas vidas, criaram novos laços e expandiram as famílias. Os antepassados de Silvio Santos vieram quase todos dessa região. Meu nome completo é Cenoura Abravanel, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal, consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. O jornalista Arlindo Silva, que criou o livro A Fantástica História de Silvio Santos, conta mais detalhes da vida deste, que se tornou um mestre da comunicação brasileira. Foi assim que ele entrou, então, no meio artístico, como locutor comercial da Rádio Guanabara. Deixou de trabalhar no rádio, porque ganhava pouco, então ele ganhava por dia, como camelô, ele ganhava quase tanto que ele ganhava por mês lá na rádio. Mas aí chegou a 18 anos, ele teve que fazer o serviço militar. E ele foi ser paraquedista na escola de paraquedistas do Exército. E nesse tempo ele deixou de fazer camelotagem na rua, né? Porque não ficava bem e tal, e também tinha medo de ser preso, né, pela polícia do Exército. Então, nesse tempo de paraquedista, ele voltou a trabalhar no rádio. Ele passou então a trabalhar na Rádio Continental, que ficava em Niterói, do outro lado da Baía da Guanabara. E ele trabalhava à noite.
Então, à noite, ele pegava, quando voltava, para voltar para o Rio, ele pegava a última barca a última barca, Rio-Niterói. A viagem era muito monótona, então ele começou a botar uma musiquinha. Ele pediu autorização e começou a botar uma musiquinha na barca. E o pessoal gostava, porque o pessoal dançava, né? E depois, então, ele botou o seguinte, que além da musiquinha, ele também achou que podia botar uma bebidinha. Começou a botar guaraná e depois cerveja. E o resultado é que em pouco tempo ele se tornou o maior vendedor particular de cerveja do Rio de Janeiro. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, eu hoje vou errar, eu hoje vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o Careca? Ah, o Careca! Ah, sim, o Careca é da casa 23. Quer dizer, outras qualidades do Careca, ninguém sabe quem é. E o dia que o governo não quiser mais do Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem.